Oi, seja bem-vindo ao Expert em Autismo e ABA, onde eu descomplico o autismo e a ciência ABA para você, profissional, que atende ou quer atender pacientes autistas. Eu sou Lara Oliveira e hoje vou conversar com vocês sobre o que é ABA. Você já ouviu eu falar sobre essa sigla ou outros profissionais falando sobre essa sigla por aí? ABA é uma sigla que provém do inglês Applied Behavior Analysis, análise do comportamento aplicado. É a ciência que estuda o comportamento humano socialmente relevante. E nós já sabemos que essa ciência ela tem eficácia, comprovação para o tratamento do transtorno do espectro autista. Então, crianças que possuem intervenções baseadas na ciência ABA têm um bom prognóstico em seu tratamento, tá? Antes de falar um pouco sobre a ciência ABA, eu gostaria de deixar claro aqui, primeiramente, uma coisa que a ciência ABA não é, tá? A ciência ABA não é um método, ok? Repitam aí comigo, a ciência ABA não é um método. É importante que isso fique bem claro para vocês, tá? Para que, se vocês escutarem algum profissional, vocês profissionais que querem aprender com outros profissionais, escutarem um profissional que se diz especialista em ABA dizer que vai te ensinar sobre o método ABA, saia correndo, tá? Porque método ABA não existe, existe a ciência ABA, ok? Então, tendo compreendido isso, que não existe método ABA, não existe uma receita que eu vou ali pegar e simplesmente aplicar com o meu paciente no espectro autista, nós já sabemos que existe a ciência e nós podemos pegar os princípios dessa ciência, que é o que eu vou falar aqui com vocês hoje, e utilizar nas intervenções, utilizar no seu atendimento como fono, utilizar no seu atendimento como psicóloga, utilizar em sala de aula como pedagogo. Então, sim, os princípios dessa ciência eu posso conhecer para poder aprimorar a minha prática baseando na ciência ABA, ok? E aí, quais são alguns princípios, alguns conceitos importantes que vocês precisam conhecer sobre a ciência ABA? É importante compreender o que? Se a ciência ABA ela estuda o comportamento humano socialmente relevante, nós vamos poder, por meio dela, maximizar, potencializar comportamentos dos nossos pacientes, dos nossos aprendentes, maximizar comportamentos socialmente relevantes, importantes para que essa criança seja de fato incluída. Então, comunicar de forma funcional, utilizar gestos e expressões corporais como formas de comunicação e dentre outros comportamentos que são tidos como socialmente relevantes. E nós podemos utilizar também os princípios dessa ciência para minimizar comportamentos inadequados, comportamentos que não são tidos como adequados, como, por exemplo, comportamentos auto e heterolesivos, nos quais a criança se coloca em risco a sua integridade, a integridade do outro, né? Comportamentos inapropriados, interferentes para conseguir atenção, para conseguir algo que ela goste, tá? E aí nós podemos realizar os manejos desses comportamentos utilizando os princípios da ciência ABA. É importante saber também que o comportamento para a ciência ABA, ele não ocorre do nada. Todo comportamento, ele tem uma função. Todo comportamento, ele ocorre com um determinado fim, tá? Então, nós realizamos o que nós chamamos de análise funcional, baseado na ciência ABA, que é compreender o contexto, o todo no qual esse comportamento está inserido. Se eu digo para você que a minha filha chorou e ponto, ela chorou. Tá, ok. Mas por que ela chorou? O que foi que antecedeu esse comportamento de chorar? O que foi que consequenciou esse comportamento de chorar? Precisamos perceber quais são as variáveis que estão relacionadas a esse comportamento, né?
variáveis que antecedem o comportamento e variáveis que estão ali consequenciando, mantendo esse comportamento. Quando se fala de antecedente, é o que ocorreu antes de determinado comportamento acontecer. Por exemplo, a criança vê antecedente, vê um brinquedo favorito. Comportamento, gritar. Consequência, o que acontece depois do comportamento. Antecedente, ela viu o brinquedo favorito. Comportamento, gritar. Consequência, que a criança pode ter como consequência receber o brinquedo favorito, pode ter como consequência não receber o brinquedo favorito, pode ter como consequência simplesmente ninguém ligar para o grito dela. Então, a consequência que essa criança obtiver com esse comportamento de gritar vai aí aumentar ou não a probabilidade desse comportamento voltar a ocorrer no futuro, tá? E aí nós temos o que nós chamamos de reforço. O reforço, ele aumenta a probabilidade de determinado comportamento ocorrer no futuro. Se eu quero que essa criança peça o brinquedo gritando, né? É um exemplo, nós não queremos. Mas se eu quero que essa criança peça o brinquedo gritando, quando ela gritar, eu vou entregar o brinquedo para ela. E aí ela vai compreender que, eu vejo o brinquedo antecedente, me comporto chorando. E quando eu choro, eu tenho uma consequência positiva, favorável, que é receber o brinquedo que eu quero. Então, o reforço, nesse caso, ele vai aumentar a probabilidade desse comportamento de chorar ocorrer outras vezes. Mas se eu não quero que esse comportamento de chorar ocorra outras vezes, eu não vou reforçar esse comportamento. Eu posso esperar essa criança se acalmar, esperar essa criança parar de chorar. E em outro momento eu vou ensinar um comportamento apropriado para que ela peça o brinquedo que ela quer. E aí sim eu reforço esse comportamento apropriado. Para quê? Para que ele ocupe o lugar do inapropriado. Então, a criança viu o brinquedo que ela quer. Ao invés de gritar, eu ensino a ela que se ela apontar, ela ganha o brinquedo. Então, vê o brinquedo, antecedente, comportamento, apontar, consequência, ganhar o brinquedo. Aí, essa criança vai ser reforçada positivamente, ou seja, vai ser inserido ali o que ela quer, que é o brinquedo, e esse reforço, receber o brinquedo que ela quer, vai aumentar a probabilidade de outras vezes ela emitir o comportamento de apontar para ganhar o que ela quer, seja um brinquedo ou seja outra coisa, tá? Então, nós utilizamos princípios da ciência ABA para ensinar comportamentos novos, para maximizar comportamentos apropriados no repertório das nossas crianças e também para diminuir comportamentos inadequados. No caso do grito, para pedir um brinquedo. Se eu não quero que essa criança peça o brinquedo gritando, eu vou ensiná-la que dessa forma ela não vai receber o brinquedo, tá? Então, outra coisa que é importante vocês saberem é que nós temos protocolos, tá? Nos quais nós vamos avaliar o desenvolvimento das nossas crianças, vamos perceber quais são as habilidades que já estão adquiridas de acordo com a faixa etária daquela criança, quais são as habilidades que estão em déficits, para que a partir desse protocolo nós possamos planejar as nossas intervenções, né? Para que nós possamos ensinar esses comportamentos apropriados que nós queremos. E aí, de acordo com os protocolos utilizados, nós podemos, a partir da ciência ABA, estimular diversas habilidades de diversas áreas do desenvolvimento. Então, quais são os benefícios de utilizar os princípios dessa ciência na minha prática? Eu, enquanto educadora, eu, enquanto professora, eu, enquanto pedagoga, na minha sala de aula, posso, por exemplo, ensinar habilidades acadêmicas, ensinar habilidades sociais, ensinar habilidades que envolvem ali, né, a autonomia, a independência em atividades do dia a dia que essa criança está inserida, a partir dos princípios da ciência ABA, conhecendo quais são os déficits e as habilidades que essa criança já tem, para que eu possa, a partir daí, intervir.
Enquanto fonoaudióloga, eu posso perceber as habilidades do meu paciente que estão em déficits relacionadas à linguagem e à comunicação e utilizar os princípios da ciência ABA, né? Entendendo o comportamento, entendendo que um comportamento não ocorre do nada. Então, eu vou aqui proporcionar contingências favoráveis de ensino. Então, vou compreender o que é que antecede determinado comportamento, o que é que consequencia determinado comportamento, de modo que esse comportamento seja aprendido. Então, se eu quero, por exemplo, ensinar uma criança a realizar contato visual, quando eu digo como antecedente, Joãozinho, olha para mim. Não, então só Joãozinho. Ou olha para mim, antecedente, eu estou dando uma demanda, né? Um estímulo discriminativo. Algo para que essa criança responda, né? Ela respondeu olhando para mim, ótimo. Ela se comportou como eu esperava dela, se comportou olhando para mim. E qual vai ser a consequência que essa criança vai obter para que ela compreenda que esse comportamento é positivo, é adequado e que vai reforçar esse comportamento para que ele volte a ocorrer no futuro. Aí aqui eu entro com o reforço. Lembra que o reforço ele vai aumentar a probabilidade de um comportamento ocorrer no futuro? Então, existem diferentes tipos de reforços, né? Reforços extrínsecos, reforços intrínsecos, reforços naturais. A própria brincadeira é algo natural. Então, quando eu digo, ei, então olha para mim, Joãozinho, quando ele olha, eu faço cócegas nele, eu vou te pegar. Então, a própria brincadeira é reforçadora. Ele olhou para mim. Quando ele olhou para mim, eu fiz cócegas. Então, ele olha para mim, continua olhando para mim porque ele quer mais daquilo, tá? Nós chamamos aí de reforço intrínseco, né? Na própria brincadeira. Mas algumas crianças com transtorno do espectro autista não são tão sensíveis a reforços intrínsecos nesse sentido, ou reforços sociais, naturais, como um elogio, como continuar ali a interação com o próprio adulto, né? Ou com outra criança. Então, em alguns momentos, nós vamos precisar usar o que nós chamamos de reforço extrínseco, que é algo de fora da brincadeira. Por exemplo, se a criança gosta muito de um carro, ou a criança tem hiperfoco em letras e números, e eu quero ensinar outra habilidade que diretamente não está ligada ao que ela tem interesse, que é carro ou letras e números. Eu posso utilizar aquele item, aquele objeto, aquele interesse dela como reforço. Então, eu quero ensinar o Joãozinho, por exemplo, a sentar. Eu digo, senta. Ele não sentou? Eu tenho um objeto favorito dele, eu pego o objeto. Você quer? Senta. Primeiro senta. Pego o objeto, coloco no chão, coloco na mesa e utilizo esse objeto como reforçador para que esse comportamento de sentar ocorra e quando ocorrer, ele receba o item desejado, seja o carro, seja as letras e os números que são do interesse dele, tá? E aí é importante ressaltar que reforço aqui não é suborno, tá, gente? Porque o reforço, a criança, ela vai entender o processo. Então, eu não vou chegar para a criança e vou dizer, se você fizer isso, você ganha isso. Se você sentar, eu te dou o carro. Não. A própria criança, ela vai compreender o processo sem eu precisar subornar a criança, né? Como algumas pessoas acham que reforço é suborno, sem eu precisar dizer, faz isso que eu te dou isso. E aí a criança, ela é livre para ela escolher sentar ou não, nesse caso. E aí, se ela não sentar, ok, ela não vai ter nenhuma perda, mas também não vai ter nenhum ganho. Ela vai continuar no estágio em que ela estava, tá? Então, a criança, por exemplo, aqui, se ela não sentar, ela não vai perder determinado objeto favorito. Aí, no caso, eu estaria agindo com punição, né? Que não tem nenhuma ligação aqui com reforço, tá? O reforço, ele aumenta a probabilidade de um comportamento ocorrer. A punição, ao contrário, faz o quê? Diminui a probabilidade de um comportamento ocorrer. A
punição também é um princípio, né? Um conceito da ciência ABA. E aí, a punição, ela não ensina comportamentos. Ela pode até ali, em determinado momento, servir para que a criança pare, por exemplo, de fazer determinada coisa. Pare de gritar, pare de jogar objetos, brinquedos no chão. Se ela recebe uma bronca, mas na frente daquela pessoa que pune, na frente do agente punidor que deu a bronca, ela para. Porém, em outro momento, esse comportamento vai voltar a se repetir. Por quê? Porque ela só aprendeu ali o que é que ela não pode fazer. Mas ninguém disse para ela o que é que ela pode fazer. Ninguém ensinou uma forma apropriada de ela se comportar e essa forma apropriada não foi reforçada. Então, vocês entendem como existem vários conceitos que são importantes de serem compreendidos relacionados à ciência ABA para que nós possamos utilizar essa ciência que é aplicada em nossa prática. Esses conceitos são complexos, né? Porém, não vai ser a primeira vez, talvez, que alguns de vocês vão compreender, tá? Então, assistam novamente esse vídeo. Se tiver dúvidas, deixa aqui, mande no direct do Instagram, que eu me comprometo com vocês, né, de responder as dúvidas, tá? E tem vários outros princípios dessa ciência que nós vamos conversando nos próximos vídeos, certo? E eu deixo para vocês aqui, para quem tiver interesse, quiser conhecer mais, a missão de vocês procurarem observar no dia a dia de vocês, né? Seja com os pacientes ou com outras pessoas que vocês vão convivendo. Observe esses indivíduos, essas crianças. Observe os comportamentos das crianças, né? Além do que apenas você vê. Como assim, Lara? Eu vou observar além do que apenas eu vejo. Tente lembrar do que eu falei, que nenhum comportamento ocorre do nada. Todo comportamento tem uma função e tem algo que antecede esse comportamento e tem algo que consequencia esse comportamento. Tentem fazer esse exercício de observar uma ação, um comportamento, e aí mais espera. O que foi que ocorreu antes para que esse comportamento viesse a acontecer? E o que é que está acontecendo depois desse comportamento? Porque aí você vai conseguir compreender, vai entrar nessa dinâmica de perceber que há comportamentos que ocorrem novamente, sejam inapropriados ou apropriados porque foram reforçados, tá? Então é isso, gente. A ciência ABA eu sei que é complexa, mas a minha missão é justamente essa, descomplicar a ciência ABA e também o autismo para vocês. Então continuem aqui que nos próximos vídeos nós vamos conversar mais, tá? E até a próxima. Tchau, tchau!